Então, neste momento, vamos aquietar nossa mente, nosso coração e vamos num só pensamento pedir ao nosso Mestre Jesus que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente. Auxilia-nos a compreender as leis divinas, faz-nos entender seu estudo de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai o caminho da persistência para evitarmos o desânimo, o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos hoje aqui na sala, unidos pela doutrina espírita. Esteja sempre conosco, Mestre, e que assim se faça, hoje e sempre. Então eu só vou ler uma mensagenzinha ao acaso aqui. Vamos ver o que cai para nós, para que depois o nosso irmão, nosso amigo Arnaldo, vai nos compartilhar hoje o nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Suavização das dores. Escrito por Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance do Fogo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito nas vossas leis? Eu disse, sois deuses. João, capítulo 10, versículo 34. De certo, a felicidade integral ainda não está na terra. A suavização dos males, porém, depende de você. Ser feliz é a divina aspiração de todo filho de Deus. Para isso, cada criatura precisa trabalhar pela harmonia e pela paz. Antes de tudo, não se esqueça que a felicidade depende de seu progresso e libertação. Dessa forma, evite permitir que ela seja entregue ou condicionada à transitoriedade dos bens materiais ou às pessoas de sua convivência. Os bens e as pessoas serão instrumentos de afarição de sua retidão. Contudo, a decisão entre vencer ou desistir, realizar ou odiar, é de pura responsabilidade pessoal do reino da própria alma. Acredite em si mesmo, e o poder da misericórdia celeste abençoará seus dias com o melhor e o necessário, para que não se desvie da rota na direção de sua alegria definitiva. Jamais se esqueça, porém, que o mais nobre testemunho da crença em si mesmo é fazer a cada dia o melhor que puder, jamais desistindo de persistir ou tentar novamente. Acredite, sois deuses. Então essa é a nossa mensagem de hoje, né? Suavização das dores. Que se estamos aqui um pouco meio melancólicos, meio desanimados, chateado, que a gente possa suavizar e acreditar e confiar na energia do Pai Maior, junto aos nossos benfeitores amigos que estão aqui hoje nos recepcionando, né? E que o nosso irmão, nosso amigo Arnaldo, ele possa nos trazer tudo aquilo que precisamos aprender. Então eu convido para que ele possa levantar a mãozinha. Vamos lá, amigo. Estamos assim, olha, contando nos dias, né, nos dedos, para que chegasse sexta-feira, para que a gente pudesse aprender mais um pouquinho, um estudo novo aqui na sala. Bom estudo para nós todos e muita paz. Descendo. Muito bem.
Na verdade, irmão, não estamos aqui com o intuito de ensinar nada a ninguém, mesmo porque não temos competência para isso. Eu costumo dizer que no trabalho do Evangelho na Rede, eu me tornei um excelente papagaio do Evangelho, porque eu repito, e quando as pessoas pensam que elas precisam de Evangelho, na verdade quem precisa do Evangelho sou eu. Há muito tempo atrás, eu li esse livro, reli, estudei, mesmo nesta reencarnação, me dedicar na área de mediunidade na doutrina espírita, seja em reunião mediúnicas ou psicografia, nada nesse sentido. Mas, atendendo Kardec, nosso mestre maior, ele deixa muito bem esclarecido no Livro dos Médiuns que o desenvolvimento mediúnico, e hoje já utilizamos o termo educação mediúnica, ocorre quando se dá a educação do médium. E isso nos compete principalmente buscarmos nos educarmos moralmente, visto que no último parágrafo da Justiça das Aflições atuais está bem esclarecido que nós, encarnados da atualidade, e a maioria da humanidade desencarnada, encontra-se em plenas condições intelectuais para desenvolver a moral. Começando agora e dizendo a vocês que me enche o coração de alegria, momentos doces e inefáveis, estar na companhia de todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo, Rô Estrela, Márcio 81. O Márcio 81 deve ser a idade, né? E o Márcio 19 também, com certeza. Agora, se inverter o 19 do Márcio 19, dá 91, hein? Carlos, que bom que você está aqui, amigo. Tenho aprendido muito com você. Às vezes eu não entendo o seu sotaque lusitano, mas eu fico acompanhando. Fico acompanhando com os livros, com o livro do lado, a leitura. Mas tem sido muito esclarecedor tudo aquilo que você tem nos trazido. Rainha Sol. Por favor, Rainha Sol, ilumine a nossa salinha, tá bom? Ligeirinha, quanto tempo, amigo? Abraço. Vanderlei Luz. Olha que maravilha, Rô Estrela está no firmamento, nos amparando. Rainha Sol nos dando vida, e Vanderlei Luz nos iluminando. Está tudo certo por aqui. O livro Diálogo com as Sombras, com um prefácio que foi colocado por Francisco Thiessen, que à época, junho de 1979, ele era presidente da Federação Espírita Brasileira. Doutrinação e desobsessão. Qual é o teu nome? Indaga Jesus. Respondendo-lhe, o meu nome é Legião, porque somos muito. Ele implorava com insistência que não os mandasse para fora dessa região. Talvez seja essa uma das primeiras apresentações de Jesus trabalhando uma desobsessão e dialogando com as entidades obsessoras do rapaz endemoniado. Também aqui nos lembramos de Paulo de Tarso, quando ele afirma categoricamente que todos nós, tendo ou não a percepção, somos acompanhados dioturnamente por uma nuvem de testemunhas. E assim começa o nosso amigo Thiessen.
temos sob as vistas um novo livro de Hermínio Correia de Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Estamos familiarizados com os escritos, pois acompanhamos-no em seus estudos, ano após ano, pelas páginas da revista Reformador. Conhecemos-lhe as análises criteriosas de dezenas de obras de bastante repercussão nas esferas da religião, da filosofia e das pesquisas, no mundo do espiritualismo e mais especificamente do espiritismo e do Evangelho de Jesus. Quero solicitar aos companheiros que façam interferências na área de texto, nos auxiliando, nos orientando, para que possamos ter uma interação e um aprendizado melhor. E quando perceberem que este que vos fala está cometendo alguma coisa que não vá de encontro à doutrina espírita, que usem da caridade e me alertem, para que eu possa, em tempo hábil, me corrigir dentro dos conceitos pessoais, que na verdade é a minha realidade. Ok, sigamos então. Raros serão os livros marcantes de escritores contemporâneos e antigos nessas especialidades, que lhe não hajam merecido a crítica serena e construtiva. Os sistemas doutrinários erguidos pelo pensamento humano, na sua longa e exaustiva elaboração, no curso de milênios, são-lhe objeto de estudos e elucubrações, geralmente traduzidos em artigos e livros que a Federação Espírita Brasileira vai imprimindo e difundindo, aqui e fora dos próprios limites territoriais das terras de Santa Cruz. Thiessen fala aqui a respeito da condição, talvez ímpar, de Hermínio, que ele tinha de conversar, debater, discutir ideias e não o ideador. E ele sempre se mantinha de uma forma bastante serena e buscando sempre ser construtivo quando ele emitia uma crítica. Thiessen faz aqui uma apresentação do querido Hermínio Miranda. Fala de seus trabalhos de lavra na escrita, não é? Que trabalhos esses são sobejamente conhecidos e reconhecidos. Ainda faz referência à jornada evolucional deste espírito no curso de milênios. Para quem nos acompanhou no primeiro estudo, semana passada, nós falamos a respeito das 6 reencarnações de que Hermínio Miranda pôde falar a sua própria trajetória. Ao lermos esse texto de Thiessen, quando ele fala de milênios, nos arremetemos na personagem animada por esse espírito quando esteve entre nós no Egito Antigo, sendo um dos iniciados e sacerdotes. Mas percebemos aqui que sua dedicação ao trabalho a que se propôs vai acima das raias do inimaginável por nós outros, que nos mantemos de uma forma, às vezes, desequilibradas e nos tornamos incompletistas naquilo que fazemos. Começamos, determinamos o início, avançamos em sentido ao meio ou à metade do projeto
e daí para frente é um Deus nos acuda. Via de regra, nos é muito difícil finalizar um projeto ou até mesmo uma necessidade que inventamos, partimos para outro projeto, para outro objetivo, para atender outra necessidade e nos perdemos pelas veredas, esquecendo-nos da obrigatoriedade de buscarmos a trilha do caminho seguro. E ele nos coloca uma palavra: elucubrações. Na hora que eu li essa palavra, a primeira vez eu li e não consegui falar. E aí fui no titio Google para saber o que significa. E muito me espantei com esta colocação que Tiessen faz de Hermínio. Porque elucubrações é dar continuidade à pesquisa, à meditação, ao estudo, reflexões, em horário em que a grande maioria de nós, humanidade, nos dedicamos a simplesmente dormir, ou seja, na calada da noite, nas madrugadas afora. Hermínio, determinado como sempre foi, ele pouco dormia quando estava trabalhando numa ideia que ele precisava desenvolver. E certa feita ouvimos dele, então, de que quando ele iniciava o desenvolvimento de um projeto, ele buscava informações na história e dos historiadores. Assim como se dedicava a ler um livro, ele queria saber quem era o autor. E percebemos, quando ele nos disse, a importância do estudo. Porque ele sempre dizia assim: quando eu começo a desenvolver uma ideia, estou no mínimo com 30 dúvidas. Quando penso que estou finalizando a contextualização dessa ideia, percebo que minhas dúvidas ultrapassam a 300 dúvidas. Incansável pesquisador. Continuando com Tiessen, nos últimos anos, os trabalhos de Hermínio Miranda têm explorado outro tema também que eu tive que buscar essa palavra, explorar, né? Vamos ver daqui a pouco, vamos ouvir, não é mesmo? Hermínio tem explorado temas de grande importância, como sempre, mas de abordagem difícil. Bom, para quem já leu as 4 obras que compõem um livro que Hermínio traduziu, A História Triste, podem pesquisar na internet que vão encontrar, são 4 livros pequenos que compõem toda a obra. Aí nós temos a percepção da difícil abordagem, porque ele traduziu do inglês para o português e procurou manter o mesmo raciocínio, a mesma lógica, ou não tão lógica assim, do espírito que ditou e da médium que psicografou. E ele mantinha sua dedicação acima do nível. Alguns dos temas que Hermínio explorou são até hoje no movimento espírita muito pouco estudados. Por exemplo, eu não sei se vocês já puderam ler um texto que ele fez a respeito do médium do anticristo. Aliás, quem ainda não leu e quer conhecer, é uma história fabulosa que ele conta a respeito de Hitler. E eu tenho aqui em PDF. Quem quiser receber, eu estou digitando
o meu e-mail na área de texto, para que possam me enviar a solicitação e eu em seguida enviarei a vocês. Vá ler esse texto com o tema O Médium do Anticristo. E vai por aí afora. Os artigos referentes à morte provisória, fez artigos sobre Uri Geller, o cinquentenário de Lady Nona, a maldição dos faraós, fantástica essa obra, principalmente para quem gosta de visitar o Egito Antigo. Eu sou apaixonado, com certeza não fui nenhum iniciado, mas gostaria de ter sido. Tudo isso nos faz pensar mais detidamente nas profundidades do desconhecido. Estou aqui com a obra de Flammarion, As Forças Desconhecidas da Natureza. Fantástico. E nesse livro dá até para conhecer um pouquinho de Camille Flammarion, que no início dos primeiros contatos com a doutrina e com Kardec, ele não acreditava muito não. Depois, até mesmo dentro dos seus estudos astronômicos, é que ele foi compreendendo a mensagem e tornou-se um dos melhores amigos de Allan Kardec. Ok. Explorar, prestem atenção nisso, é uma maneira ou forma esplêndida que se permite o autor a uma síncope de alta melodia do céu. E encontramos em Hermínio exatamente isso: florações, elucidações, ilações, reflexões, que temos a percepção direta de que ele, com toda a sua sapiência e com todo o seu amparo, conquistado através do trabalho e merecido, portanto, não que seja um merecimento, mas entendemos como mérito adquirido, é que lhe permite chegar à análise e compreensão de todos os temas que por ele foi estudado. Ao lado de livros e artigos, prefácios, introduções e sínteses de obras, como em O Processo dos Espíritas, de Madame Marina Leymarie, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ele analisou, é o primeiro nome do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec colocou como imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois ele teve uma percepção de que não ficaria muito ético, né? O espírita ou o espiritismo, que estava trazendo o Consolador, trazendo a verdade, levantando o véu para que pudéssemos, todos nós, espíritas ou não, através das obras compiladas por ele, nos tornarmos livres pensadores. Ele alterou o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas obras de Hermínio, são mais de 40, ainda se acham, por enquanto, obras inéditas, assuntos inéditos, análises inéditas, do qual nem nos apercebemos da necessidade de adentrarmos a tudo aquilo que ele nos legou, para que tenhamos uma melhor compreensão da doutrina espírita, aplicando essa compreensão no movimento espírita, mas acima de tudo, para
exercitarmos o autodescobrimento, porque lendo Hermínio Miranda, você se descobre dentre as inúmeras personagens que ele nos legou. Seguindo com Thiessen, experiências que acumularam ao longo de decênios desta e de vidas pretéritas, consolidadas graças a esforços incessantes e renovadas perquisições. Hermínio pesquisava, perguntava, indagava sempre. Confere-lhe, portanto, espontaneidade e simplicidade dos enigmas mais sérios e das questões complexas, de toda uma gama de assuntos no âmbito do inabitual, permitindo-lhe escrever para os simples e os doutos, na linguagem desataviada que todos entendem. Eu tenho certeza que vão concordar comigo, aqueles que já leram obras do Hermínio, que vão ter a clara percepção da evolução dele na escrita e sintomaticamente dele espírito imortal. E isto dentro da lei de progresso, uma das leis que metodicamente, pedagogicamente, Kardec dividiu para que pudéssemos compreender a lei de Deus, que é a lei de amor. E vão concordar comigo, com certeza, que Hermínio não escreve para os leitores. Ele não escreve livros que sejam comerciais para agradar. Hermínio, de uma maneira simples, como nos fala Thiessen, dentro da sua linguagem desataviada, ele nos brinda com conversas primorosas. Nós, leitores, nos sentimos muito bem analisando, refletindo com ele, porque ele nos convida à reflexão, os seus deliciosos textos. A ciência de servir é uma arte rara, diz Thiessen. Com certeza, nós sabemos disso. Tanto é que Jesus falou mais disso de uma forma íntima nos corações dos apóstolos, e ainda recomendou que aquele que quisesse ser maior, que se tornasse o menor, que fosse um verdadeiro servo. E Hermínio tinha esta arte rara de servir, mesmo porque o servir nos indica logo adiante serviço, trabalho, não é mesmo? Nela, nos diz Thiessen, o nosso amigo, o Hermínio, exercita-se há muito tempo nesta arte rara, nesta ciência de ser um verdadeiro servo, desinibido e despreconceituoso. Aqui vai um fato que nós temos que comentar um pouco mais, não é? Despreconceituoso. Como será que Hermínio se comportaria quando batesse as portas da nossa casa espírita um homossexual? Tem uma história, eu a conheço porque me contaram, não conheci a personagem da história, que um homossexual, todas as vezes que tinha reuniões públicas na casa espírita, ele travestido ficava
na porta do lado de fora, escutando a palestra e as mensagens. Um dia, ele adentrou ao ambiente da casa espírita e com um dos trabalhadores, que não por acaso era dirigente, ele disse assim: eu tenho percebido que aqui vocês falam de Jesus, e tenho percebido também que muitos até me dá a impressão de que vivenciam seus ensinamentos. Apesar de eu ser homossexual e travesti, eu quero muito conhecer melhor esta religião. Posso trabalhar aqui, nem que seja como simples varredor, fazendo a limpeza de todo o ambiente, inclusive dos banheiros? Bom, foi um Deus nos acuda. O dirigente não sabia o que falar e disse a ele: eu vou conversar com a diretoria e volto contigo. Eu te procuro. Nunca mais voltou para falar com o homossexual, com o travesti. Algum tempo depois, não muito tempo, numa reunião mediúnica, houve a comunicação desse travesti. E a mensagem dele foi dura, mas necessária. Eu só queria dizer a vocês que aqui onde eu estou, verdadeiramente as pessoas trabalham com Jesus e para Jesus. Mesmo ainda com a vestimenta de travesti, mesmo ainda me sentindo na condição de homossexual, me receberam com carinho e me deixaram limpar os salões, os banheiros, e eu estou muito feliz. E se retirou. Como tem sido? Como tem sido a nossa conduta? Porque no mundo onde vivemos, os escândalos e julgamentos, momento atualíssimo da nossa nação, não é? Escândalos e julgamentos. Mas escândalos e julgamentos dos outros em relação a nós nos incomodam. A grande realidade é que, como nós não conseguimos receber elogio, e digo isto por já ter vivenciado muito, certos expositores, quando são cumprimentados pela plateia, diz assim: ah, se tudo correu bem, se tudo deu certo, o trabalho foi de Jesus. Mas se deu errado, com certeza o trabalho foi meu. Bom, no mínimo esse que não sabe receber um elogio com um simples muito obrigado, está se declarando ali que ele é médium de Jesus. Porque se deu certo, o trabalho foi feito através dele, é de Jesus. Que arrogância, não é mesmo? Agora, com a falsa modéstia, coloca: se deu errado, o trabalho foi meu. Não, que não devamos falar ou agir dessa forma. Não estou colocando aqui regra e nem prática para que alguém utilize. Volto a dizer, a verdade que o Arnaldo carrega está dentro da sua realidade evolucional. Mas, ao abrirmos a boca para falarmos algo nesse sentido, tenhamos o cuidado a quem nos dirigimos e o ambiente aonde nos encontramos. E como não sabemos receber elogios, imaginem como é receber crítica. É mais ou menos assim, né? Olha, eu sou muito bonzinho, viu? Entrar no meu calo e tiver no alcance da minha mão,
tu tá enrolado, meu compadre, né? E crítica é sempre, pois é, Rô, se pisar no meu calo, não é mesmo? Olha, eu quando eu encontro alguém na rua que está passando frio, eu tiro a camisa e dou para ele. Mas se alguém quiser tirar a minha camisa, vai acordar aquele leãozinho manso que está dormindo dentro de mim. Alguém aí conhece leãozinho manso? Eu nunca vi nenhum, nem de perto. Só em filmes, dramaturgia, né? Com a imitação. E aí, nós compreendemos o seguinte: não sabemos receber elogios, não aceitamos críticas e não as entendemos, que elas, na maioria das vezes, são construtivas. Porque se a entendermos como construtiva, teremos a excelente oportunidade de análises mais profundas e de renovação mental. Hermínio era despreconceituoso, com muita naturalidade, e com muita naturalidade, aquela naturalidade própria dos que sabem da sua vocação e não hesitam em seguir os rumos que devem trilhar. Ele se movimentava em todos os sentidos. Eu quero ter a oportunidade de passar para vocês uma mensagem que eu recebi na-feira do querido amigo Sebastião Camargo, que esteve conosco aqui por 4 dias. Bom, a minha casa, o meu lar, parece que tornou-se um pedacinho do céu com a presença desta alma querida. E aproveitando esta afirmativa do Tiesse, que fala que Hermínio sabia da sua vocação e nunca hesitou em seguir os rumos que deveria trilhar, eu vou ler para vocês um presente que me foi dado e que agora, com muito gosto, com muita alegria, dou a vocês esse presente. Salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo e, confiante, se entrega à realização do compromisso estabelecido. Isso está no capítulo 17, Jesus em Segurança, ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no livro Obra Jesus e Atualidade. Não é um verdadeiro presente? Nesse contexto de Joana de Ângeles não está tudo aquilo que podemos perceber em Hermínio? Dando sequência. Escrever sobre teoria e a doutrinação, apresentando o patrimônio provisionado durante pelo menos 10 anos ininterruptos de serviço ativo, no demorado diálogo com as sombras, não é tarefa fácil. Por que Tiesse citou que Hermínio demandou 10 anos ininterruptos de serviço ativo? Aí vocês vão perceber o quão corajoso sempre foi Hermínio. Ele iniciou um trabalho que poucos fizeram, que poucos tiveram e ainda têm a coragem de fazer. Ele solicitou permissão ao dirigente de uma reunião mediúnica para estar ali como observador e gravou durante longos 8 anos todas as reuniões mediúnicas, sem faltar em nenhuma. E já escrevendo o livro, depois de 8 anos de observação, ele terminou essa tarefa. No entanto, pouco tempo depois,
O dialogador, como ele sempre preferiu dizer, e não doutrinador, doutrinador é aquele que doutrina. Qual de nós teria essa condição? Pergunta Hermínio. Mas após algum tempo, o dialogador morreu, e lógico, pelo trabalho no bem, conseguiu passar pelo processo de desencarnação de uma forma tranquila. Que eu creio que não é aquilo que acontecerá conosco, incluo dentre esses. A percepção que temos é que os espíritas estão descarnando. Assim como a laranja perde a casca quando a descascamos, e quando queremos comer de verdade o gomo da laranja, a gente tira a pele. Então a laranja, além de perder a casca, perde a pele. Então ela é descascada e depois despelada, né? E nós estamos adentrando ao fenômeno da morte do corpo físico, achando que vai desencarnar. Para quem não tiver concordância com o que estamos falando, eu deixo a dica ditada ou trazida para nós por Richard Simonetti no livro Quem Tem Medo da Morte. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. São processos diferentes. E nós espíritas ainda não nos debruçamos ao verdadeiro estudo e compreensão. Aí chega do outro lado, que não é muito além, está muito próximo do aquém, a gente não sabe o que faz. Porque frequentou o centro espírita, porque ouviu palestra, porque tomou passe, porque tomou água fluidificada, porque se permitiu pensar com a cabeça dos outros, terceirizando estudo e aprendizado, nós acabamos chegando muito mal no plano dos invisíveis. Mas voltando, o dialogador morreu, e Hermínio foi convidado a tomar o lugar do dialogador. Ele ainda demorou um bom tempo para decidir assumir este trabalho, claramente nos demonstrando que aquele que quer ser o servo, aquele que quer servir, aquele que quer o serviço, tem que atender Jesus antes de mais nada. Sede manso como a pomba e prudente como a serpente. Mas enfim, ele aceitou e passou a ser o dialogador com os desencarnados naquela singela reunião mediúnica comandado por um grupo muito coeso. Aliás, nós vamos ver e aprender tudo isso com esta obra de Hermínio. A contribuição de Hermínio, no entanto, foge ao comum dos livros de divulgação doutrinária e evangélica. Às vezes eu fico pensando, né? Quantas obras espíritas eclodiram literalmente aqui no plano físico como obras psicografadas, com tantas mensagens antidoutrinárias e aceitas por nós, principalmente aqueles livros romanceados com histórias de água com açúcar, não é mesmo, Rô? Começo do livro está todo mundo desorientado, desequilibrado. Um é assassino, o outro é ladrão, o outro é obsediado, o outro é obsessor. Quer dizer, o pano de fundo são pessoas totalmente desarrumadas, desequilibradas, maldosas, invejosas, maledicentes.
mas aí de repente são orientadas para procurar uma casa espírita, começa a ter contato com a doutrina, e do meio do livro para frente, o obsessor vira amigo, o obsediado daqui a pouco está fazendo cura, o ladrão se arrepende, o assassino se torna um bondoso auxiliador de necessitados. Enfim, tudo está bem quando termina bem e todos são felizes para sempre. Ora, sabemos nós que morejamos no mal por milênios, que cristalizamos em nós a maldade, demandaremos no mínimo o mesmo tempo que demandamos para essa cristalização. Aliás, não é só em relação a isso, há doenças também. A própria depressão, que já foi o mal do século e tornou-se o mal do milênio, dizem os médicos da medicina comum e também os médicos da espiritualidade que o tempo de cura é muito semelhante ao tempo que demandou para adentrar a esse poço sem fundo. E de repente a gente vê aí coisas milagrosas acontecerem. Então tomamos cuidado, porque nós espíritas vivemos dizer com a boca cheia, com o peito estufado: ora, Jesus não fez milagre, tudo que ele fez está dentro da lei. Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir, né? Querendo dizer para aqueles que acreditam em milagres que eles estão errados, que está tudo errado, que eles têm que repensar, que eles precisam mudar. E dentro do movimento espírita, inúmeros livros realizando verdadeiros milagres, que eu em especial continuo dando. Mas, como diz aqui no sul de Minas, tem gente que tem gosto de barata e outros preferem ter gosto de besouro. Aliás, besouro, não é? É isso mesmo. E aí, entre gregos e troianos, agradamos a todos. Que ilusão, não é? Que ilusão, agradar a todos. Se nem mesmo Jesus agradou. Muito bem. Então Hermínio nos traz uma fuga ao comum dos livros de divulgação doutrinária evangélica no campo espírita. E esse livro em especial que estamos iniciando o estudo, Diálogo com as Sombras, é mais um extraordinário documentário ou cartilha de orientação. Eu costumo comentar com aqueles que estão atuando na mediunidade e que não estejam preocupados somente com o mediunismo e que queiram algo a respeito do fenômeno mediúnico, a leitura e o estudo dessa obra, e em seguida a leitura e o estudo do livro Diversidade dos Carismas, que traz uma médium portadora de diversas mediunidades, que vai desde o desdobramento até a vidência, clarividência, audição, visualização, premonição. E Hermínio nos dá uma lição gostosa de ler e de aprender a respeito dos fenômenos mediúnicos que ocorrem com uma personagem só, uma médium que Hermínio conheceu, conversou muito com ela, obteve todas as informações do difícil caminho carregado de pedras que ela teve que seguir para adentrar a uma condição mais equilibrada, tranquila, mas que o caminho percorrido por ela foi com muito sofrimento. Então não é história,
é história, testemunho de uma médium para Hermínio. Sigamos então. Descendo aos pormenores daquilo que se pode chamar de elaboração séria, metódica, gradativamente desenvolvida, elucidativa, de todo o contexto das intercomunicações e interligações entre vários planos vibratórios. Que outro detalhe para prestarmos atenção. Hermínio, com naturalidade, se movimentou dentro desse contexto. Intercomunicações, interligações entre vários planos vibratórios. Normalmente, nós ficamos com quantos planos vibratórios, hein? Plano físico, umbral, nosso lar, o mundo onde habitava a mãe de André Luiz. Nós estamos falando de 4. E Hermínio não ficou só nesses 4. Aliás, é muito comum ouvirmos entre os católicos, queridos companheiros que professam a doutrina católica, ouvirmos falar de 3º céu, de 5º céu, e alguns já foram mais longe. E quando pudermos buscar entendimento um pouco melhor da física quântica, a física quântica fala das supercordas, e são 11 planos vibracionais das supercordas. Um tema interessante para buscarmos conhecimento. A Rosarinho comenta conosco o seguinte: nesse livro Diálogo com as Sombras, o próprio Hermínio aprendeu muito. Sim, aprendeu muito mais do que a maioria que estuda esse livro, Rosarinho, porque foi a prática. Ele entrou buscando na teoria o aprendizado e depois ele colocou em prática tudo que ele teorizou, não é? Isso que deveríamos fazer. Mas é tão difícil, como ouvimos muito por aí, sair da zona de conforto, da falsa zona de conforto, para buscar a melhoria íntima. É muito difícil. E também me incluo no rol desses que acham difícil. Porque se fosse fácil, nós nem nos daríamos ao cuidado de buscar essa transformação, essa melhoria. Lembramos agora de um grande amigo de Belo Horizonte, que ele adora finalizar conversas, e já também finalizou palestra com esta fala que eu vou passar para vocês agora. A alma, quando já chegou ao mundo, reencarnou, encontra no lar, embasado no Evangelho de Jesus, roteiro seguro de vida, a formação. Na escola, seja do mundo ou nos estabelecimentos escolares, do 1º grau até o doutorado, ele recebe a informação. Mas somente o Evangelho de Jesus é que permite a ele a transformação. Então vamos sintetizar? O lar forma, a escola informa e o Evangelho transforma. Ok. E sempre quando Hermínio participou dessas interligações e intercomunicações em vários planos vibratórios, buscou o atendimento responsável cristão na assistência espiritual em desobsessão. É mais ou menos assim, ter o cuidado de não dizer para o morto que ele está morto.
E até para nós espíritas é difícil, porque no livro de André Luiz, se eu não me engano, Nosso Lar, fala da segunda morte. A gente não entendeu essa segunda morte até hoje. Pois é, desmorto, né, embaixador? O cara, você está morto, pronto, matou o cara de novo, né? Matou. E o sujeito vai remorrer. E depois, pela nossa falta de elegância, nós vamos remoer essa situação. E remoer é moer de novo. É passar pela mesma situação mentalmente e de uma forma vívida. Coisas desagradáveis que nos incomodam muito. Bom, escrever teoria e prática da doutrinação em Diálogo com as Sombras, para Hermínio, foram horas vividas não apenas no círculo das tarefas mediúnicas propriamente ditas. Um pouquinho mais na frente nós vamos entender uma mensagem de Hermínio, que Hermínio fala que não há fenômeno mediúnico, que há fenômeno medianímico. Porque para ocorrer o fenômeno tem que haver a permissão de Deus, tem que haver a vontade e o desejo do desencarnado e a aceitação do médium. Sem o médium não há comunicação, não há fenômeno. E o médium sempre utiliza em qualquer fenômeno o animismo. Oi, Nicole Deon, seja bem-vinda, que bom que está conosco. Então nós vamos entender também a proposta de Hermínio quando ele falar em fenômeno medianímico, reuniões mesmo e por aí afora. Mas no mapa, continua Tiese, por assim dizer, comportamental durante as demais horas. Olha só, Tiese está afirmando o que nós falamos agora há pouco tempo atrás. Hermínio ia para o trabalho no centro, na reunião, fazia o atendimento e a assistência responsável e cristã, assistência espiritual, mas ele não permanecia naquele ambiente somente no decorrer dos trabalhos, porque ele levava para casa essas tarefas dentro de um mapa que ele mesmo desenhou, mapa comportamental este, de permanência no trabalho nas demais horas, além daquele trabalho lá no centro. Me recordo que Jesus recomendou que quando alguém nos convidar a caminhar com ele 1000 passos, que caminhemos outros 2000 passos. É a triplicação. E não tão simplesmente dobrar. Não é fazer o possível, é fazer o melhor. E assim era Hermínio, e assim foi Hermínio, e assim é esse espírito que animou a personalidade de Hermínio. Estou comentando isso porque muitas das vezes que nós vamos à casa espírita, nós entramos na casa espírita carregado de problemas, buscando desesperadamente o amparo, o amor, o auxílio, o consolo. E os espíritas daquela casa e os espíritos encarnados e desencarnados nos recebem bem, nos dá o atendimento fraterno, nos permite antever o equilíbrio, e após a palestra, o passe, a água fluidificada, ao invés de nós sairmos da casa espírita e irmos direto para o nosso lar, carregando conosco aquele campo vibracional benéfico,
para que espalhe vibrações boas no lar, nós passamos numa lanchonete para tomar um lanche, ou num carrinho de lanche, que é muito comum aqui no Brasil todo, não é? E aí vamos a conviver com aqueles que são portadores de más e pesadas vibrações e nos contaminamos. Quer dizer, todo bem recebido não dura nem meia hora, porque nós não temos o cuidado e a responsabilidade para aquilo que recebemos, para com aquilo que acabamos de receber, e nos damos ao desfrute de retornar ao desequilíbrio, e depois ainda perguntamos: puxa, por que será que eu não melhoro se eu vou no centro toda semana? Não é mesmo? Hermínio permanecia nesse mapa comportamental de atendimento responsável e assistência espiritual, porque ele sabia que os espíritos desencarnados poderiam ou até mesmo iriam procurá-lo no decorrer do descanso do corpo físico. E ele nos passa uma mensagem, Hermínio, de grandiosa valia. Vocês sabem qual é o segredo da doutrinação ensinado por Hermínio? Alguém pode me colocar na área de texto? Enquanto respondem, olha, de novo eu vou dizer para vocês que quem acertar está concorrendo a um passe ou uma irradiação à distância. E quem vai se encarregar de fazer essa irradiação vai ser a nossa querida amiga Rô Estrela. Vou repetir a pergunta, Rô. Qual é o segredo da doutrinação ou dialogação que Hermínio nos passa nessa obra e em tantas outras? Bom, Tiesse finaliza este pedaço dos seus comentários da seguinte forma, e nós vamos aproveitar e já darmos partida para a nossa finalização dessa tarde de hoje. E ele nos fala assim: Hermes, não é eu porque estou lendo a obra que posso opinar. Pensa comigo. Qual é a lei divina que permeia o universo todo? Ah, Lucimari, você acabou de ganhar uma irradiação à distância que vai ser feita pela nossa Rô Estrela. Rô, trabalho para você, querido. O segredo da doutrinação é o amor. E Tiesse termina assim: acreditamos que Hermínio Correia Miranda alcançou o maior êxito o fim a que se propôs, porque não fez literatura. E eu concordo com Tiesse, Hermínio não fez literatura. E a minha concordância em número, gênero e grau está no que Tiesse nos fala. O seu livro, o livro de Hermínio é compreensão, o livro de Hermínio é ternura, o livro de Hermínio é verdadeira doação. Muito bem, queridos amigos, por aqui nós vamos ficando com o nosso estudo de hoje. Agradeço imensamente o amparo, as suas boas vibrações que me foram direcionadas, e peço ao Mestre Jesus que retorne essas vibrações em dobro para todos vocês.
Qualquer dia, Rô, eu vou contar aqui a historinha do Deus te dê em dobro tudo que me desejares. É uma bela história de Chico Xavier. Queridos companheiros, e repetindo para vocês, me perdoem por não chamá-los de irmão, porque toda vez que eu chamo alguém de irmão, começamos a brigar. Porque é muito natural, né? Eu não conheço irmãos que não brigam, então é melhor sermos companheiros. Muita paz, muito carinho, beijos de luz em seus corações. Fiquem com Deus e não se esqueçam, até sexta que vem, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Boa tarde. Obrigada, Arnaldo. E esse belíssimo livro, né, de Hermínio, que eu tenho certeza que vamos aprender muito. Muito, 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 muito. Eu digo que eu acho que veio assim a calhar esse estudo na Unidos. Para nós que somos trabalhadores da doutrina, né, temos que ter bastante esclarecimento, entendimento, como lidar com o invisível e lidar conosco mesmo, né, com as nossas imperfeições. Nos conhecer antes de mais nada para poder saber lidar com o desconhecido. Então somos gratos, muito, mas muito grato. A gente só tem a agradecer. Então eu convido agora para que a gente possa entrar neste momento de vibrações, nos conectar mais ainda com nosso Pai, com nosso irmão Jesus, com os nossos bons amigos da espiritualidade, com o nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, onde podemos colocar as nossas águas para serem fluidificadas, onde podemos colocar os nomes ou mentalizar aqueles que precisam do auxílio. Então vamos serenar nossa mente, o nosso coração, e num só pensamento, humildemente te pedimos, Pai, que nos envolvas em lances de luz em nossas direções. Cubra-nos com tua proteção. Reabastece nossas energias, fazendo-nos compreensão, elevando nosso coração ao alto. Vamos vibrar sentimentos de paz, de amor, de harmonização, de saúde, equilíbrio, em benefício de nossos irmãos. Vibremos a todos que se encontram perambulando, caminhando pela vida, sem deixarem ofuscar pelas facilidades da matéria. Vibremos a todos que, tendo uma compreensão maior das suas reais necessidades, não se deixe enganar pelo brilho que se esconde atrás do poder. Vibremos a todos que vivem com tranquilidade o seu dia a dia, sem se preocuparem com amanhã, pois dentro deles reina a certeza que o Pai não abandona um filho seu. Vibremos a todos aqueles que, na aceitação das determinações do Pai, têm a certeza que esse é o caminho do aprendizado, da humildade
e da fé num porvir melhor. Vibremos a todos que aceitam a vida sem murmurar, pois deles é o reino dos céus. Vibremos pelos doentes, pelos obsediados, pelos idosos, pelas crianças, por todas as famílias, pelos que sofrem de solidão e depressão, pelos jovens, pelo nosso Brasil, por nossa casa espírita, por todos os seus voluntários e assistidos, que todos sejam amplamente abençoados. E assim, Jesus amigo, neste momento em que vamos encerrando mais um encontro de corações, nós vos pedimos que os fluidos divinos sejam depositados em nossas águas e que através deles possamos receber as bênçãos que necessitamos. Agradecidos por estes momentos de estudos e reflexão, ainda te rogamos, Senhor, nos auxilie a sermos cada dia melhores do que fomos ontem, que possamos compreender e aceitar todas as nossas fragilidades e que possamos retribuir tudo o que temos recebido, contribuindo com o trabalho no bem. Que possamos estar sempre contigo, na certeza de que estás sempre conosco. Que Jesus abençoe a todos e que tenham uma ótima sexta-feira, final de tarde, repleta de paz e luz, amor, bondade, fé, união. Então vamos respirar bem fundo, mais uma vez respirando. Agradecemos por nosso encontro, que a tua luz possa sempre estar em cada coração, Pai, e que possamos retornar na semana que vem, trazendo novamente estudos aonde podemos buscar a nossa evolução, nosso crescimento. Desejo a todos muita paz. Queridos amigos, segunda-feira estaremos